Boa noite, meu grupo vai apresentar sobre o controle biológico. Os componentes do grupo sou eu, Bruno Glaser, a Gabriela Fornazier e o Pedro Villanova. Pode passar, por favor. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o controle biológico, né, o seu histórico e algumas informações básicas. Em seguida, vamos falar como ele funciona, os agentes de controle, seus benefícios e as aplicações de análise estatísticas feitas neles. Pode passar. Bom, os insetos, por mais do que muita gente pensa, eles promovem muitos benefícios para a gente. Entretanto, alguns desses acabam se tornando pragas agrícolas, devido a fatores como desequilíbrio ambiental ou decorrência de monoculturas, entre muitos outros fatores. E com isso, eles necessitam de um controle. Esse controle normalmente é feito através de agrotóxicos, que são eficientes, mas apresentam muitos riscos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Então, uma alternativa para eles são as técnicas de controle biológico, que consiste em regular o número de uma espécie de praga utilizando espécies de inimigos naturais e predadores delas. Esse controle biológico, ele pode ser o controle clássico, no qual consiste em introduzir uma espécie exótica no, na sua cultura, que vai fazer o controle, né, sendo um predador dessa praga. Ou ele pode ser um controle aumentativo, no qual você incrementa a população de um inseto que já existe na região, mas que ele não naturalmente não ia conseguir controlar a população da praga devido à sua população ser naturalmente muito baixa, ou ao longo do ano ela decair. Então, você incrementa essa população para que ela possa fazer o controle. A primeira referência que se tem de a utilização de controle biológico é de 1200 a.C. na China. Pode passar, por favor. Na qual eram colocados bambus entre as plantas de citros, né, e para facilitar o caminho de formigas do gênero Crematogaster, que faziam o controle, né, evitavam surtos de lagartas desfolhadoras dos citros, que evitava muitos danos. Pode passar, por favor. Bom, mas tem que se atentar que o controle biológico, ele é mais uma ferramenta utilizada no manejo integrado de pragas, o MIP, porque sozinho ele pode ser muitas vezes não efetivo. Então, o MIP visa utilizar o controle biológico juntamente a químicos ou outras técnicas para melhorar a sua efetividade. Pode passar, por favor. Então, para que ele se torne efetivo, são seguidas uma série de normas e passos, né? Inicialmente é feito o reconhecimento da praga-chave da cultura, em seguida a fenologia da cultura e a fisiologia da planta, a avaliação dessa população de pragas-chaves, reconhecimento e avaliação de inimigos naturais da praga, a influência que o clima tem sobre a praga e esses inimigos naturais. É estabelecido também o nível de controle e o nível de dano econômico para essa praga, e é escolhido um agente de controle biológico, que é onde entra efetivamente os processos de controle biológico, né? E mais futuramente é estabelecido um modelo para possíveis surtos que podem ocorrer no futuro. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os agentes de controle. Eles podem ser agentes entomófagos, no quais podem ser predadores, que são insetos que precisam se alimentar, né, de populações, até conseguir concluir o seu estágio de desenvolvimento, né. Entretanto, esses não são específicos, então eles podem acabar atacando espécies de outros insetos na região, os quais quando ocorre o declínio da espécie praga que estava tentando ser controlada. Um exemplo disso é a joaninha, a qual se alimenta de pulgões que atacam plantas. Pode passar. Bom, esses agentes entomófagos também podem ser parasitoides, os quais eles vão se alimentar e buscar abrigo, podem ser de forma superficial ou no interior de outros insetos, por uma por um período da sua vida, né, não é uma relação que ocorre durante a vida toda. E assim, eles levam o seu hospedeiro à morte após um período.
Eles podem ser idiobiontes, no qual eles vão impedir qualquer desenvolvimento que o seu hospedeiro tenha, levando ele à morte, ou coenobiontes, no qual eles vão permitir que o hospedeiro se desenvolva até uma fase, normalmente ocorre entre a fase de pulpa, né, ou a fase adulta mesmo, e em seguida eles acabam matando. Eles podem ser ectoparasitas, né, presentes na parte de fora, ou endoparasitas, presentes no interior do organismo. Um exemplo deles podem ser a vespa parasitoide Tamarixia radiata, o qual deposita os seus ovos nas ninfas de psilídeo, que é uma praga dos citros. Bom, agora eu vou falar um pouco dos outros agentes de biocontrole, os agentes entomopatogênicos, que são responsáveis pelas doenças dos insetos. Eles podem ser os vírus. Os vírus possuem grande especificidade, permitindo uma grande segurança no manuseio e redução dos efeitos ambientais, além de contribuir para a preservação do meio ambiente e possuir baixo índice de resistência, né? Podendo ser produzido pelo produtor, reduzindo os custos de aplicação. O problema deles é que eles têm uma ação lenta se comparado aos agroquímicos. O principal vírus utilizado, né, como agente de biocontrole é o baculovírus, que mata seus hospedeiros por meio da lise celular. Aqui a gente pode ver uma micrografia eletrônica do tecido das lagartas do cartucho, né? Vemos o núcleo da célula da lagarta e as partículas virais se replicando, né? As bactérias também são utilizadas, né? São os agentes entomopatogênicos mais utilizados, porque elas possuem muitas vantagens, como a morte rápida larval, grande produção massal, vida longa de prateleira, a aplicação usando equipamentos convencionais, ou seja, você não tem que gastar comprando mais equipamentos, e também tem poucos efeitos em organismos não alvo, sendo bastante específica. O problema dela é que ela tem baixa persistência no campo e sofre influência de condições climáticas. Aqui a gente pode ver uma espécie de bactéria entomopatogênica gram-positiva, que é encontrada no solo e demonstra capacidade larvicida. Veja aqui. Outro agente são os fungos. Os fungos, eles matam o hospedeiro por meio dos seus esporos que aderem e penetram o tegumento do inseto. Então, esses esporos destroem os tecidos e, ocasionalmente, as toxinas produzidas pelos fungos também podem causar a morte do inseto. Aqui a gente pode ver um besouro morto por um fungo entomopatogênico. Os protozoários. Os protozoários, eles parasitam várias ordens de insetos e também afetam todas as etapas do ciclo de vida dos hospedeiros. Isso é uma grande vantagem para um agente de biocontrole. Eles matam seus hospedeiros lentamente por meio de infecções generalizadas, infecções crônicas generalizadas, que caracterizam pela debilidade geral do inseto. O problema é que essa morte lenta, né, e também são pouco virulentos, apresentando alto custo de produção massal. Aqui a gente pode ver os protozoários do gênero Mathesia, que são capazes de infectar a ordem Coleóptera, né? E o exemplo disso é o bicudo, uma praga do algodão. E por fim, os nematóides. Os nematóides apresentam resistência a inseticidas, adaptabilidade a novos ambientes e não causam danos às plantas cultivadas nem a outros organismos, sendo também específico ao alvo. Isso é uma grande vantagem. O problema deles é que também é muito difícil a criação massal, o transporte e a conservação desses nematóides e, quando utilizados em condições ambientais desfavoráveis, eles possuem baixa eficiência. Além disso, alguns insetos também são resistentes aos nematóides. Aqui a gente pode ver um nematóide que foi utilizado no controle da lagarta de uma mariposa e como que a lagarta morreu, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios do controle biológico, né, comparado com os agrotóxicos. Como a gente falou brevemente na introdução,
Os agrotóxicos, né, com esse uso intensivo dos agrotóxicos para o controle dos insetos, pragas, vem causando vários problemas de ordem ambiental, e como a contaminação da água, solo, alimento, animais, intoxicação dos aplicadores, né, dos agricultores que aplicam, a resistência das pragas aos princípios ativos dos agrotóxicos, eliminação dos organismos benéficos, redução da biodiversidade. Então, assim, é bem prejudicial, né, para todo o ecossistema. Então, a grande vantagem do controle biológico é que, além dele reduzir a população da praga, ele também não impacta significativamente o meio ambiente, não afeta os aplicadores nem a qualidade do alimento. E também a vantagem dele é que ele pode se tornar permanente pela presença dos patógenos e organismos controladores na área. O custo também é uma vantagem do controle biológico, né? Porque, segundo dados de 2010, para produzir um agrotóxico, você devia investir de 70 a 250 milhões de dólares. E o mesmo processo para produzir um agente de controle biológico não seria mais que 1 milhão de dólares. Entretanto, também possui alguns riscos, né, que estão associados a esse controle biológico. O principal deles é, talvez, a introdução de um organismo controlador se torne, num futuro próximo, uma praga, por afetar a população-alvo ou, de forma direta ou indireta, outras espécies nativas. Então, para isso acontecer, a introdução de uma espécie exótica deve ser estudada antes, né, que avalie os possíveis danos que ela pode causar. No Brasil, isso é feito pela Embrapa. E o outro problema que a gente já mencionou é que sozinho talvez não seja tão efetiva essa técnica. Ademais, essa especificidade é uma vantagem, uma prerrogativa do controle biológico, mas também é um fator que dificulta o investimento no seu desenvolvimento, né? Um problema que os agrotóxicos não têm, porque os produtos de controle biológico se limitam, né? A sua aplicação se limita muito, porque são específicos. Já os agrotóxicos podem ser utilizados em uma ampla gama de pragas. Então, e por fim, a dificuldade no registro desses agentes de biocontrole, pois a legislação é a mesma utilizada para registrar os agentes de agrotóxicos. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre as aplicações, né, do controle biológico juntamente com análises estatísticas através de alguns estudos. E o primeiro estudo que a gente vai mostrar é esse chamado controle de Meloidogyne javanica com Poconia chlamydospora e esterco bovino. Esse estudo ele avaliou o efeito da aplicação de Poconia chlamydospora e esterco bovino na redução populacional de Meloidogyne javanica, conhecida como nematóide de galhas em tomateiro. E uma vez que a aplicação conjunta de agentes de controle biológico em matéria orgânica, ela pode potencializar o controle dos nematóides das galhas em hortaliças. E esse estudo ele concluiu, então, que esses agentes juntos eles são eficientes no controle desse nematóide. Os dados obtidos eles foram submetidos à análise de variância e as médias ao teste de Tuck, ao nível de 5% de probabilidade com o uso do pacote estatística. O teste de Tuck, ele consiste basicamente em comparar todos os possíveis pares de médias e ele se baseia na diferença mínima significativa, considerando os percentis do grupo. Pode passar, por favor. O próximo estudo, então, ele é intitulado Controle do mofo branco com palhada e Trichoderma harziano 1306 em soja. Esse trabalho, ele avaliou os efeitos da cobertura vegetal com palhada de Brachiaria rusiziensis, da aplicação de Trichoderma harziano 1306 e da interação entre esses dois métodos na redução da densidade de inóculo de Sclerotinia sclerotiorum. Um fungo, né, que tem incidência de mofo branco e na produtividade da soja. Mostrando que o biocontrole com T. harziano 1306 em campo e o uso da palhada de B. rusiziensis é eficiente e viável para o controle do mofo branco da soja em áreas de cerrado. E todos esses dados eles foram submetidos à análise estatística realizada com o programa SAS.
E as diferenças estatísticas entre as médias dos tratamentos na análise de variância, elas foram comparadas também pelo teste de Tuck a 5% de probabilidade. E no caso de comparações que consideraram componentes do rendimento com doses de T Harziano, foi realizado também análise de regressão linear. Pode passar, por favor. Bom, esse estudo, então, ele fala sobre o controle biológico da podridão radicular e promoção do crescimento de pseudomonas chlorarafis, né, 6328, e bacilos subtilis, GB03, em alface hidropônica. O objetivo do trabalho ele foi avaliar o controle biológico da podridão radicular causada pelo Pythium afanidermatum e a promoção do crescimento por Pseudomonas chlororafis e o Bacillus subtilis, né, como eu falei, que são bactérias reconhecidas como agentes de controle biológico de doenças de plantas. E a adição dos agentes de biocontrole na solução nutritiva teve um efeito positivo no aumento da massa, sendo de 6% a 13%, e no número de folhas também, de 4% a 7%, e no teor de clorofila, 3% das plantas de alface. Para análise dos resultados, foi utilizado o pacote estatístico SAS, e os dados eles foram submetidos à análise de variância e os tratamentos comparados pelo teste de LSD. Para entender, basicamente, o teste de LSD, é necessário saber sobre o procedimento de Fisher, e esse consiste em realizar testes T múltiplos, cada um a um nível de significância alfa, caso o teste F preliminar seja significante ao nível alfa. Então, esse ele pode ser visto como um procedimento de 2 etapas, em que a hipótese nula ela é testada no primeiro passo por um teste F de nível alfa. Se o teste F não é significativo, o procedimento ele termina, sem precisar fazer inferências detalhadas nas diferenças dos pares das médias. Caso contrário, cada diferença de par é testada por um teste T com nível alfa de significância. E esse procedimento ele é chamado de teste da diferença mínima significativa. Pode passar. Bom, o último estudo, então, que a gente vai trazer aqui é o actinobactérias como agentes de controle biológico de fitopatógenos de trigo. E o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial de uma linhagem Streptomyces, uma actinobactéria, no controle biológico de fungos fitopatogênicos principalmente. E principalmente a Pyricularia grisia, né, que é um agente causal da brusone, uma doença do trigo. E os resultados eles revelaram que a linhagem CMA A1647 ela apresenta um potencial antagônico contra 55% dos fungos testados. Os resultados eles foram submetidos ao teste de análise de variância e teste Tuck a 5% utilizado no software RStudio, né? Então aí a gente consegue ver a importância das análises estatísticas dentro desses estudos. Bom, muito obrigado então pela atenção. Essas foram as nossas referências bibliográficas.